tudo que você produz aqui na internet depende de tudo que está dentro de você. Este é o pressuposto dessa aula. Então, se você não tem nada dentro de você, você não vai dar certo na internet. Eu já começo com isso. Deixa eu me botar um pouco mais pro lado aqui. Então, eu já começo com isso aqui. Calma aí, mais pro lado, aí ficou melhor. Eu estava ontem lendo este livro bonito aqui, ó. Não Desperdice Sua Vida. Recomendo essa leitura para todos aqui. Leiam este livro. Vai valer muito a pena para vocês. Eu garanto para vocês, vocês não vão perder tempo nenhum lendo este livro, tá? Vocês precisam ler ele. E eu vou te apresentar o seguinte grande problema que eu enxerguei e que eu vejo desde que eu comecei na internet em quase todas as pessoas que estão por aí, tá? Existe um gravíssimo problema, que é, vamos deixar dessa forma assim. Hoje nós vamos de Notion, cara, tá com saudade de fazer no Notion. O grande problema de quem quer trabalhar na internet. E o problema chama-se falta de imaginação. Então vamos botar um emoji mais bonito aqui. Ritmo lento, bem tranquilo. Falta de imaginação. Este é o grande problema de quem está aqui na internet. Mudamos de câmera, não tem o que fazer. Então vamos lá. Vocês viram uma escadinha aqui, ó, que legal? Ó, não é muito foda? Cara, é muito foda isso aqui, tá? Essa escadinha aqui é campeã, velho. Inclusive a câmera tá melhor. Sabe por que tá melhor? Porque a outra tava muito perto de mim. Então eu só tenho que botar ela mais pra trás e ficar boa. Eu prometo que eu vou corrigir isso pra próxima. Inclusive pros vídeos, né? Vamos lá. O grande problema das pessoas é falta de imaginação. Vamos entender como isso funciona, tá? Então, você precisa... São 3 etapas. 3 etapas para você ficar mais inteligente. Isso aqui tá grande, né? Vou diminuir um pouquinho. Aí. 3 etapas para você ficar mais inteligente. Etapa número 1. Estudar. Etapa número 2. Etapa número 2 é sintetizar. E etapa número 3, olha como eu estou falando coisas que eu já falei antes, é criar. Então nós vamos deixar dessa forma e nós vamos entender isso daqui. Eu vou até mudar para consumir, que é o nosso linguajar aqui, né? Consumir, sintetizar e criar, tá? Nós vamos partir desse pressuposto. Veja, o que é a imaginação? A imaginação é como se fosse essa ferramenta, vamos chamar de ferramenta, que ela pega informações que você armazenou na sua memória e as transforma em algo, tá? Então nós vamos começar pelo primeiro ponto. Uma primeira crítica. Existe uma primeira crítica que eu tenho. Vou fazer um quadro de críticas. Críticas do Elton. Beleza? Então existe um primeiro problema que é: as pessoas não têm pressa e por isso copiam. Tem pressa e insegurança. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Essa é a minha análise. As pessoas têm pressa e insegurança e por isso elas copiam. Isso é um gravíssimo problema. Por quê? Porque ao você simplesmente copiar os outros, você está matando a sua inteligência. Por quê? Porque você está matando uma das coisas que diferencia você de todos os outros animais da face da Terra, que é a capacidade de antecipar ou de prever algo futuro. E a imaginação, ela é exatamente esta parte de você que consegue fazer essa coisa. Prever o futuro. Nós, o ser humano, ele consegue prever o futuro. Você sabia disso? A gente consegue prever o futuro. Em que sentido? Você consegue conceber a ideia de fazer algo ali na frente. Nenhum animal consegue fazer isso. Todos os animais, eles vivem no presente. Veja que coisa, que maluquice que é, como hoje a gente tem um grave problema de não conseguir viver no presente. Ou seja, sequer
no nível animal nós estamos conseguindo chegar. Olha que coisa doida. Então, quando a gente vai ver, algumas pessoas falam que nós estamos nos bestializando. Eu acho que nós estamos piorando. Nós estamos para baixo do animal. Nós estamos mais para um lado do... Desculpa, eu vou falar dessa forma. Eu não tenho outra palavra para falar. Pode estar errado. Eu não quero levar para um lado religioso, mas nós estamos mais para o lado dos demônios do que para o lado dos animais, na minha opinião, quando nós nos bestializamos. Por quê? Porque o animal, o meu cachorro, ele vive no presente. Então, ele não consegue não viver no presente. Isso é parte do jeito animal dele de ser. Você, ser humano, e eu também, diga-se de passagem, nós conseguimos, além de viver no presente, imaginar o futuro, antever coisas. Esse é um exercício que eu decidi ontem que todo mundo deveria fazer, que é o seguinte. Você precisa antever o que uma ação sua pode causar, desencadear. Por exemplo, por que eu pego e falo para o meu filho que ele tem que deixar o copo no meio da mesa e não na ponta da mesa? Por que eu falo isso para ele? Porque eu sei, eu antevejo, eu prevejo o futuro. Se ele deixar perto da beirada, é bem provável que ele vai bater o braço e derrubar o copo. E sujar tudo. E perdeu a bebida dele, o suco. A bebida é bom, é a cerveja que meu filho de 3 anos bebe. Perdeu o suco dele, a água que ele está tomando. Então, eu prevejo o futuro. Esse é um exercício para você fazer, tá? Que é olhar para as coisas que você está fazendo agora e antever consequências dessas coisas. As pessoas não fazem mais isso. Por quê? Porque percebe como isso é o exercício do longo prazo, necessariamente? O que é esse exercício que eu estou te falando? É todas as coisas que você faz, você passar a tentar prever o que vai acontecer ali na frente. Por exemplo, eu faço exercício há muito tempo na minha vida, que é, eu estou no carro e eu tenho que ir para um determinado lugar. E a gente conhece a cidade onde a gente mora. Então eu sei que se eu for reto, eu tenho 3 semáforos. Se eu virar à direita e depois à esquerda para pegar outra rua, eu tenho outros 3 semáforos. Dependendo de como está esse semáforo na minha frente de agora, eu já antevejo se os outros, quais vão estar abertos. É melhor virar ou ir reto. Isso é uma coisa que eu faço desde sempre na vida. Por quê? Porque eu odeio andar no trânsito, eu tenho pressa de chegar nos lugares. Então, normalmente, eu vou pegar o caminho que tem mais semáforos abertos, porque eu antevejo isso. Ou seja, eu estou te explicando esse exercício bobo que eu faço, mas muito útil, diga-se de passagem, para você passar a fazer esse tipo de coisa na sua vida. Então, antever o que um ato meu pode gerar ali na frente. Por quê? Porque esse é um exercício de imaginação. Quando você vai ler um livro, qualquer livro que você pegar na sua vida, tá? Peguei este livro. Eu te recomendo fazer uma coisa, que é, você abre o livro, você lê o sumário e você tenta adivinhar o que tem no capítulo. É claro que não estou falando de um livro de história, que também funciona. Você vai ler lá, sei lá, o Dom Quixote, você pode tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas você pega um livro de não ficção e você tenta adivinhar o que esse cara está falando nesse capítulo. Isso aqui é uma das melhores coisas que você pode fazer para ler, para estudar e aproveitar melhor o teu estudo. Aprender mais rápido. Por quê? Porque a gente é muito melhor de aprender por contraste ou por concordância das coisas. Então, quando eu tentei adivinhar, a hora que eu chegar no capítulo, eu vou conseguir bater aquilo com o que eu tentei adivinhar. Isso vai me fazer memorizar melhor. Exercício básico de leitura aí, que eu aposto que quase ninguém faz aqui, né? Então veja, o que eu estou te ensinando aqui agora? Um pequeno exercício para você treinar a sua imaginação. Então esse é o primeiro ponto. E aí eu volto na minha crítica. As pessoas, elas não treinam a imaginação. Portanto, resta a elas copiar. Porque elas não estão treinadas em criar nada. E aí a gente entra, a minha crítica é uma crítica social digital, entendeu? A gente entra na internet e o que nós estamos vendo são infinitas pessoas nos dizendo para copiar. Então elas dizem assim, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar o que outras pessoas estão fazendo, vai ver o que funciona para elas e vai fazer igual. E eu te digo, não faça isso. Não faça isso. É claro
Veja só, é um paradoxo, tá? É claro que você precisa de referência. Mas eu vou te mostrar que a tua referência não precisa ser construída dessa forma. Vamos continuar. Então, existe uma infinidade de pessoas te ensinando a copiar. Você vai olhar e vai copiar. E eu te digo, isso vai ser uma merda para tua vida. Por quê? Porque se você só copiar, você não vai desenvolver nada novo. Se você não desenvolver nada novo, e o novo ele é bom, o novo não é ruim, entendeu? Você nunca vai se destacar. Existe um adendo, né? Por isso que é um paradoxo. Porque nenhum novo é 100% novo. Ele só pode ser criado a partir do que já existe. Daí que vem a coisa da referência. Então, vamos chegar aqui no sintetizar e depois eu volto no consumir. Sei lá, eu vou criando ao vivo aqui. É ao vivo. Eita, botei um link aqui. É ao vivo. Então, o que você vai fazer? Deixa eu ver. Não tá negrito. Presta atenção. Vamos fazer um ciclo de exercício. Um exercício ao vivo. Exercício ao vivo, tá bom? Então, imaginemos um cavalo, tá bom? Um pássaro e um poste. Eu gostaria que você me inventasse possíveis fusões desses três elementos, entendeu? Eu vou inventar a primeira fusão, que é unicórnio. Voador. É o Pégaso unicórnio. Unicórnio Pégaso. Entendeu? Então assim, ó. Eu botei um chifre que parece um poste e num cavalo e botei asa. Então eu tenho unicórnio Pégaso. Entendeu? O que mais eu poderia fazer com isso daqui? Isso é uma boa pergunta, né? E se eu tivesse um cavalo com bico e, sei lá, postes como pernas? Deixa isso meio idiota, né? Tô fazendo um negócio meio bobo, meio infantil. Por quê? Porque eu quero te mostrar que isto daqui é criar. É isso que a tua cabeça faz. É isso que a tua imaginação faz. A tua imaginação, ela armazenou figuras e ela juntou essas figuras e criou algo novo. Isso é a inovação. Inovação é isso daqui. E é isso que você tem que fazer no ensino. Por que no ensino? Porque a nossa propaganda é ensino. Eu vou ficar a partir disso. Tá? Lembrando, estou falando de como eu estudo. Isso aqui tudo é como eu estudo. A nossa propaganda é ensino. Então eu tenho que aprender a juntar todas as coisas que eu vejo em elementos diferentes do que já existe. Jamais copiar o que outros estão fazendo. Então veja, vamos começar por isso. Cavaloste. Um cavalo em formato de poste. Para eu fazer isso, eu preciso do passo anterior. Eu preciso juntar as imagens. Consumir nada mais é do que colecionar imagens. Ou seja, é obrigatório que você consuma. Se você quiser criar alguma coisa. É obrigatório. Acabei de sair de uma mentoria que eu dou. E eu falei pro Rodrigo, que é o meu mentorado. Eu falei assim, Rodrigo, é o seguinte. Eu sei que você vai dar certo na internet porque você tem conteúdo. Você tem substância. Quem não tem conteúdo, quem é vazio, não importa o que eu ensine, não importa o que faça, não vai dar certo na internet. Não tem como. Não tem como. Esquece, não tem como. Por quê? Porque essa pessoa ela é incapaz de criar coisas, porque ela é vazia. A gente conhece bastante gente vazia. Eu tenho certeza que você conhece. Certeza, certeza. Nós conhecemos muitas pessoas vazias. Por que elas são vazias? Porque elas não consomem com intenção. E aí nós entramos no passo. Consumir intencionalmente. O que é consumir intencionalmente? Consumir intencionalmente é consumir para resolver um problema. Eu quero te levar para um ponto que não é utilitarista.
Eu vou ler um livro para ganhar dinheiro. Eu vou ler um livro para melhorar o meu relacionamento. Não é este ponto que eu quero te levar. Eu quero te mostrar que problemas, eles não são sempre utilitários. Por exemplo, para eu conseguir ensinar coisas para você, eu preciso ser capaz de criar analogias. Para eu criar analogias, eu preciso ter imagens criativas, concretas e também histórias dentro de mim. Meu cachorro tá aqui dentro, o jardineiro tá vindo aqui, eu fiquei com medo do meu cachorro matar ele. Então, eu sei que eu preciso ler literatura. Literatura, eu digo, história. Vou ler Dom Quixote, vou ler... Tá com a minha esposa a chave? Pode ir lá, pode ir lá. Eu vou ler literatura, eu vou ler Dom Quixote, eu vou ler O Retrato de Dorian Gray, eu vou ler Irmãos Karamazov, eu vou ler Ana Karenina, eu vou ler, sei lá, O Espelho, eu vou ler Missa do Galo, entendeu? Eu vou ler 100 Anos de Solidão, entendeu? Eu vou ler essas coisas. Por quê? Porque elas vão me dar imagens e histórias que vão me permitir criar analogias. Então, o consumo intencional, ele não é só de forma utilitária para eu ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Ele é para eu formar um repertório cultural. E esse repertório cultural me permite explicar melhor as coisas para todo mundo, o que melhora tudo na minha vida. Me deixa uma pessoa mais interessante. Me faz conseguir melhorar a minha capacidade de entender o outro. Então, assim, é uma infinidade de melhorias que acontecem na minha vida. Por quê? Porque eu decidi botar intenção no que eu estou fazendo. Então, eu percebi um problema. Eu sou uma pessoa sem cultura. Isso não é um problema. Eu sou uma pessoa sem cultura. Então, eu preciso de cultura. Então, eu vou ler para ter cultura. Problema 2. Eu não consigo entender meus sentimentos. Eu não consigo lidar com a tristeza. Eu não consigo lidar com a dúvida. Eu não consigo lidar com a solidão. Então, eu vou ler alguma coisa, eu vou conversar com algum amigo, eu vou achar um professor para que eu aprenda a entender a mim mesmo. É um problema. Então, por que eu estou te falando de consumir intencionalmente? Eu sei por que eu estou lendo este livro. Eu sei por que eu estou assistindo esta live. Eu sei por que eu estou vendo este vídeo. Onde eu quero te levar? Eu quero te levar no seguinte ponto. Eu vejo muitas vezes na minha vida que eu consumi as coisas sem intenção. Eu abri meu YouTube e eu fui procurando algum vídeo interessante. Eu abri o meu Netflix e eu fui procurar algum filme qualquer. Eu abri o meu Instagram e eu fui rolando o feed para ver se eu achava algo legal. É um consumo não intencional. Calma, Paulo. Fica aí, meu. Meu cachorro tá brabo com o jardineiro. É um consumo. Ele vai ficar latindo aqui no fundo. É um consumo não intencional. Eu quero te levar para o consumo intencional. Por quê? Porque é como se você saísse na rua procurando carros vermelhos. Quando você sai na rua procurando carros vermelhos, você vai ver muito mais carros vermelhos do que eu que não saio na rua procurando carros vermelhos. É aquela coisa. A mulher engravida, de repente ela passa a ver mulheres grávidas o tempo inteiro do lado dela. O cara pensa em chamar, convidar, em fazer um convite. Pensa em noivar, em chamar a mulher para ser noiva dele, ele começa a ver casais noivando o tempo inteiro. Por quê? Onde você bota a tua atenção, a coisa expande. Quando eu leio um livro com intenção, é isso que eu estou fazendo. Eu estou expandindo a minha capacidade de aprender aquele conhecimento. Entendeu? Apolo, para de latir pro cara, meu. Meu cachorro tá brabo com o cara aqui, meu. Tá maluco. Eu acho que o cara é um ajudante novo do jardineiro. Ele não tinha visto esse aí. Então, o que eu tô tentando te mostrar é: você vai para cada peça de conteúdo que você vai consumir, sabendo por que você vai consumir ela. Então, a primeira pergunta a se fazer para decidir o que ler ou estudar é
por que eu quero estudar isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque ao fazer essa pergunta, eu vou mudar de fonte. Essa fonte é melhor de ler, mas eu acho outra mais bonita. Beleza. Vamos ver. Ah, eu gosto mais dessa fonte aqui, ó. Ficou pior de ler, né? Eu não consigo, cara. Eu fico sempre em dúvida. Desculpa, eu sou assim. Às vezes eu me distraio. Meu cachorro não para de latir aqui. Tá me distraindo. Então, a primeira pergunta é essa. Por que eu quero estudar isso? É assim, esse é o passo número 1 para eu decidir o que eu vou estudar. E este é o passo número 1 para eu conseguir deixar de ver coisas que não vão me levar para onde eu quero. Então, o grande problema que nós enfrentamos hoje, tem vários grandes problemas, né? Vamos colocar os grandes problemas. Um segundo grande problema que nós temos hoje, vamos fazer uma lista aqui, temos muito mais informação do que precisamos. Portanto, não sabemos escolher. E aí eu vou te dar o critério, que é o critério que eu uso para a minha vida, que é o seguinte. Ao escolher, você não escolhe material, você escolhe pessoas. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você não escolhe materiais, você escolhe pessoas. Você não escolhe um livro, você escolhe o autor. É sempre assim. Tá? Então, você não escolhe... Hoje eu estou repetitivo. Eu tenho que falar enquanto eu escrevo, né? Então, a primeira coisa que você escolhe é a pessoa e não o material. Não é o curso, é o professor. Não é o livro, é o autor. Então, a sua decisão ela é muito simples. Agora, ela é: quem é que eu vou ouvir? Quem eu vou ouvir? Isso, eu peguei emprestado o termo... Para, Apolo, meu! Eu peguei emprestado o termo Assembleia de Vozes. Que coisa, velho! O que é a Assembleia de Vozes? É o grupo de pessoas que eu escolhi ouvir. Isso é a primeira coisa que você tem que escolher. E eu vou te recomendar o seguinte. Você começa com apenas uma pessoa para cada coisa. E não diversas pessoas, muitas pessoas para uma coisa só. Então você vai fazer lá. O que eu quero aprender? Filosofia? Quem é a pessoa? Eu quero aprender marketing digital? Quem é a pessoa? Eu quero aprender educação dos filhos? Quem é a pessoa? Você começa com uma. Por quê? Porque o grande problema é você... Nosso grande problema está aqui. Nós temos mais informação do que a gente precisa. Então, você quer todas. Não escolha todas. Escolha uma. E aí, ao escolher, você vai fazer o quê? Você vai fechar o olho para todas as outras. Fechar o olho para todas as outras eu vou ignorá-las solenemente. Eu deixo de seguir, eu deixo de olhar o livro, eu paro de entrar na Amazon, acabou. É este cara que eu vou ouvir e eu vou ouvir ele até eu me dar por satisfeito com o que ele tem para me entregar. Entendeu? Qual é este ponto de satisfação? Sabe Deus, eu não tenho a mínima ideia. Entendeu? Então, comece escolhendo um. Por que tem que ser um? Porque pessoas diferentes chegam aos mesmos resultados por caminhos diferentes. Como que eu chego ao número 15? Eu posso fazer 5 mais 5 mais 5. Eu posso fazer 3 vezes 5. Eu posso fazer 2 mais 7 mais 1 mais 3 mais 2. Tu entendeu? Existem diversas formas de chegar a um mesmo resultado. Que exemplo ruim que eu usei, mas tudo bem, ele serve. Assim, qual é o jeito ideal de ter um casamento? Essa é a coisa mais bizarra que eu já ouvi. Existem algumas coisas que são princípios importantes, mas os princípios não são... Princípios não são regras. Princípios dão origem a regras. Vai ter o casal que só um trabalha. Vai ter o casal que os dois trabalham. Vai ter o casal que a mulher fica em casa. Vai ter o casal que o homem fica em casa. Vai ter o casal que tem 10 filhos. Vai ter o que tem 2. Então, assim, vai ter o casal que o homem manda. Vai ter o casal que a mulher manda. Então, assim,
Existem formas e formas. E a questão é, quando você escolhe mais de uma pessoa para um mesmo resultado, você vai misturar duas metodologias. Metodologia é uma das palavras, tá? Nem sempre é metodologia. Às vezes você vai linha de raciocínio. Na filosofia, tu pode não pegar dois filósofos que têm metodologia, mas que têm linhas de raciocínio diferentes. Então, normalmente você começar com mais de um numa área vai te confundir e te paralisar. Por isso que você começa com um. Eu vou pegar o que o Leandro está dizendo no comentário. Exceto quando o resultado desejado é verdade. Não. O resultado desejado sempre, acima de tudo, ele deve ser sempre a verdade. A verdade é o pressuposto do estudo. Se você não estuda sabendo que existe a verdade objetiva, você já está errado, entendeu? Então, assim, o pressuposto é sempre a verdade. Só que a verdade é o ponto ápice máximo, que não será alcançado 100%. Você só vai enxergar todas as faces da verdade depois de você morrer, se você for para o céu. Na verdade, você vai enxergar de qualquer forma. Aí depois a própria verdade vai te dizer para onde você vai. Então, a verdade é o pressuposto de tudo. Se você não tem a verdade como guia máximo, já não funciona. Entendeu? Porque você vai se corromper no meio do caminho. Isso é fato. Então, nós estamos sempre abaixo da verdade aqui. Você vai começar com uma pessoa porque é melhor dessa forma para você não se perder no mar de informações. A grande dificuldade é escolher qual é essa uma pessoa, sempre. Não tem o que fazer. Você tem que fazer um voto de confiança. E aceitar que você pode errar. E tá tudo certo. Eu parto do seguinte pressuposto. Quem honestamente está atrás da verdade e está do lado da verdade, vai achar seu caminho. Vai achar seu caminho. Entendeu? Então não se preocupe com isso. Apolo, fica quieto, meu. Então vamos lá. Escolha um. Isso daqui é a Assembleia de Voz. Por quê? Porque a partir do cara que você escolheu, aí sim você vai para os materiais. Que é qual livro eu vou ler desse cara, qual curso eu vou comprar, qual vídeo eu vou assistir. E essa escolha ela vai partir de uma análise. Então, o que nós vamos chamar, nós vamos colocar as ideias de Mortimer. Tem I? Tem I. Mortimer Adler. Então, nós vamos chamar isso de leitura inspecional. Nós vamos chamar, ele chamou, né? Você sempre vai fazer uma inspeção. O que é uma inspeção? Pô, entra no canal do YouTube e vê 2, 3 vídeos, 4, 5 vídeos. Você abre a bibliografia dos livros e lê 4, 5 sinopses. Você pega um livro e faz uma leitura de 10, 15 minutos, bem por cima de alguns capítulos. O que é isso? É você inspecionar um material ou um conjunto de materiais para definir se vai se dedicar a eles ou não. Daí vem um ponto. As pessoas elas compram curso para terminar, compram livro para terminar. Eu não faço assim. Eu compro já sabendo que aquele dinheiro pode ter ido para o lixo. Eu compro o livro para inspecionar. Eu compro o curso para inspecionar. E aí decidir se eu me dedico àquilo ou não. Veja, eu não faço isso pedindo reembolso. Eu não gosto disso. Eu acho que isso tira um peso de responsabilidade que eu preciso assumir na vida. Então eu não faço tal coisa. Eu tenho uma pilha de uns 40 livros aqui. Não, deve ter mais. Deve ter uns... Cadê? Tem uns 100 livros aqui, tá? Eu tenho uns 100 livros aqui atrás que eu vou dar tudo embora. E vários deles eu não li inteiro. Por quê? Porque eu inspecionei e falei, não é pra mim, não vou ler. Não serve, não presta. E vou dar. Vai prestar pra alguém. Tem livro que eu acho que não vai prestar pra ninguém, eu jogo fora. De fato, eu faço isso. Se não vai prestar, eu acho que isso aqui é uma porcaria. Qualquer um que lê isso aqui vai piorar a sua vida. Vou jogar fora. Então, isso é um fato. Tem vários livros que eu tô mandando embora da minha casa porque não prestam.
Então você não tem que ter as coisas de estudo para ir até o final. Custa mais caro ir até o final de um curso e até o final de um livro do que eu simplesmente abandonar ele. Entendeu? Então, leitura inspecional. Passo 1 de todos os meus estudos. Passo 2. Uma vez que eu decidi, não, eu vou ler este material. Eu vou assistir este curso inteiro. Aí é a leitura analítica, que ela tem várias perguntas, que é responder perguntas. Uma das primeiras perguntas que eu quero responder é qual a solução imposta ou sugerida para o problema que eu tenho. Qual a solução imposta ou sugerida para o problema que eu tenho? Então, vamos supor que eu peguei este livro aqui, Não Desperdice Sua Vida, e eu peguei este livro para esse motivo, né? Para entender se eu estou tomando as decisões certas na minha vida. E daí eu peguei esse livro e eu decidi, e eu já cheguei nessa resposta, tá? Inclusive, algumas decisões estavam erradas e outras estavam certas. Então, eu já cheguei nessa decisão. Tanto que eu quase parei de ler ele ontem. Mas falta tão pouco, velho. Falta tão pouco. Falta só isso aqui, ó. Falta só isso aqui. Falta tão pouco que eu vou terminar ele hoje. Então é um pouquinho demais, cara. Tem que... umas 20 páginas aqui? Nem isso. 10 páginas. Entendeu? Então, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta que você deve se fazer é: isso é verdade ou não? Essa é uma pergunta difícil. Muitas vezes ela não vai ser respondida. Por quê? Porque você não tem material suficiente, ou seja, você não tem... Cadê? Figurinhas. Onde eu botei isso? Você não tem imagens suficientes para decidir se é verdade ou não. Por exemplo, imagina que você nunca viu um cavalo na sua vida. E eu te falo, cavalos voam. Eles têm asas. Como você nunca viu um cavalo na sua vida, você não sabe se é verdade ou não. Então você pode tentar fazer uma analogia. Bom, cachorros, eu falo, cavalo tem 4 patas, assim, assado. Cachorro tem 4 patas, boi tem 4 patas. Tu vai indo, nenhum desses voa. Talvez cavalos não voem. Então, porque você tem outras imagens, você consegue chegar bem próximo da verdade. Geralmente é assim que nós vamos estar. Sempre numa proximidade e não numa certeza. Geralmente, o nível de credibilidade que nós vamos dar é de confiança. Então eu acho que é verdade. Mas a certeza mesmo, ela é bem difícil de chegar. Por exemplo, eu tenho certeza que eu estou sentado. Essa é uma certeza que eu tenho. Entendeu? Agora, eu acho que eu estarei sentado pelos próximos 5 minutos. Mas pode ser que algo aconteça e eu me levante. Então, no geral, nós estamos próximos da certeza. Entendeu? Mas não nela. Entende? Assim, eu vou estar vivo amanhã, provavelmente. Mas nunca se sabe. A estatística diz que sim. Mas nunca se sabe. Então, quando você pergunta se o material é verdade ou não, você só quer dar um passo mais próximo da verdade. Eu quero chegar um pouquinho mais perto do que é verdade ou não. Por quê? Porque é isso que vai te ajudar a solucionar problemas. Então você comprou um curso de marketing digital, 2 cursos de marketing digital, 3 cursos de marketing digital, 4 cursos. Cada curso que você faz é uma figurinha a mais que você está colocando, uma pecinha a mais no teu quebra-cabeça, para chegar na solução de como fazer dinheiro na internet. Como de acho, então, eu finalmente faço dinheiro na internet? Só juntando essas coisas. Então, veja. Todo material que eu leio, que eu estudo com esses 2 pressupostos. O da leitura inspecional e da leitura analítica. Cursos, mentorias, tudo. Tudo é assim. Primeiro eu inspeciono e aí eu defino se eu vou até o final nisso daqui. Esse é o ponto. Tá? Já te mostrei aqui então como você escolhe material. Beleza? Já te mostrei como você passa pelo material. Já nós vamos chegar no criar aqui, que é parte importante deste movimento. Inclusive, comentem se vocês estão entendendo e estão gostando.
Eu quero saber, tá? Agora veja, o estudo ele tem um pressuposto importantíssimo, que é não ter pressa. Então existe uma segunda crítica que eu tenho. As pessoas, eu vou falar as pessoas, né? A crítica para os outros, nunca para nós, né? As pessoas não suportam conviver com a dúvida. Essa é uma crítica real que eu tenho. Eu tenho visto muitas pessoas que não suportam conviver com a dúvida. Então, o fato de você não suportar a dúvida faz com que você queira chegar a uma resposta muito rápido. E isso significa que você vai aceitar a primeira resposta que fizer sentido. E como você vai aceitar a primeira resposta que faz sentido, você normalmente vai aceitar a primeira resposta errada. A primeira resposta, ela pode ser a certa, mas dificilmente é. Então, o fato de você não conseguir conviver com a dúvida... Eu estou olhando para minha câmera de cima, né? Deixa eu desligar. O fato de você não conseguir conviver com a dúvida faz com que você não suporte investigar as coisas a fundo. E como você não suporta investigar as coisas a fundo, você nunca constrói uma linha de raciocínio substancial. Ou seja, você sempre vai ser genérico e falar coisas que outras pessoas estão falando e nunca vai chamar a atenção das pessoas. Essa é a real. Então, o meu exercício, a grande questão de o que faz eu dar certo, não são as coisas que eu tenho certeza, mas as dúvidas que ficam na minha cabeça e que eu estou tentando solucionar o tempo inteiro. Entendeu? E aí eu junto com mais uma crítica, que é: as pessoas não suportam passar vergonha. Não suportar passar vergonha tem um pouco a ver... Eu estou indo num campo meio nebuloso aqui, meio filosófico, mas eu vou me precaver aqui. São os meus pensamentos e não as verdades da vida. Eu posso estar errado em muitas coisas que eu falo. Você vai ter que descobrir por tua conta e risco. Você não conseguir passar vergonha tem muito a ver com você não ser capaz de se humilhar. E você não ser capaz de se humilhar... Peraí que eu vou ter que fechar a porta, meu cachorro vai lá matar o cara. Fica aqui, meu. Você não ser capaz... Voltei. Você não ser capaz de se humilhar é um indício de que não tem humildade. E não ter humildade te impede de aprender. Hugo de São Vítor. Vamos achar? Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Vou pegar um PDFzão aqui qualquer. Será que tem aqui? Não, isso daqui não é o PDF. Eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma análise, eu não quero uma análise. Vamos ver se aqui temos um PDF. Esse livro aqui tá de graça na internet, tá? Então, não tem problema tu pegar um PDF. Tá aqui, ó, é suficiente. Eu vou copiar aqui e colar para vocês. Esse é o começo do PDF do livro Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Esse é o começo dele. Então ele diz o seguinte: a humildade é necessária ao que deseja aprender. Essa frase aqui, ela leva a um exercício, tá? Exercício de inteligência. Todos os dias, passar de 10 a 15 minutos pensando sobre uma frase. Exercício de inteligência. Então, essa é uma baita frase para você pensar por uns 2, 3 meses todo dia. A humildade é necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado e sobre ela muita coisa tem sido escrita.
As 3 seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Nós não vamos ler as 3 seguintes porque elas vão confundir vocês. Então eu vou até arrancar isso aqui daqui. E nós vamos parar aqui. Nós vamos confundir se a gente continuar nesse opúsculo, tá? Ele é difícil. Ele é curto, mais complexo. A humildade é necessária ao que deseja aprender. Ou seja, quem não é capaz de passar vergonha está demonstrando um sinal de que não é capaz de ser humilhado. E quem não é capaz de ser humilhado está demonstrando um sinal de que não tem humildade. Veja bem, humildade é aquela coisa que tu nunca vai ter, né? Tu sempre vai perseguir. O dia que tu falar, eu sou humilde, é porque tu não chegou lá. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente não tem certeza que a gente alcançou na vida. A gente está sempre indo atrás. Então, o ideal de perfeição é o que a gente sempre vai buscar. Entende? Então, as pessoas que eu vejo isso é muito comum na internet. Tu tem vergonha de aparecer na câmera. Tu tem vergonha de errar uma coisa que você fala. Tu tem vergonha de escrever um texto. Isso significa que você ainda não conseguiu construir uma força de passar vergonha. Só que eu só conheço um tipo de pessoa que deu certo na vida. A que passou vergonha. Bota fé. Entendeu? Então, assim, eu tô disposto a passar umas vergonhas aqui. Entende? Vai ter gente que vai me zoar, vai ter gente que vai me humilhar, vai ter gente que vai falar besteira de mim, vai ter de tudo. Vai ter dia que eu vou falar merda, vou falar coisa errada, porque eu tô aqui me dispondo a criar conteúdo todo dia. Então eu vou errar. Eu vou ter que pedir desculpa, às vezes vou ter que pedir desculpa. Às vezes eu não vou pedir desculpa porque tu nunca pede desculpa pra tem um tipo de pessoa que não pode pedir desculpa, entendeu? Mas isso vai acontecer. Se você não tiver essa disposição, você não tem essa disposição no estudo. E aí entra um problema. Eu sou um crítico, entendeu? Eu vou criticar só as pessoas. É muito bom, né? Todas as coisas que eu estou criticando eu já vivo ou vivi, tá bom? Então, eu sou pessoa também, então eu estou neste meio. As pessoas querem concordar ou discordar das coisas muito rápido. Então veja, quando você estuda, concordar ou discordar é o último de todos os passos. É o último de todos os passos. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo que estuda, o que é um ato concreto da humildade, que é uma coisa difícil de concretizar, um ato concreto da humildade é eu me dispor a suspender o que eu acredito, a minha crença, e entender a tua, por mais maluca que ela pareça, entendeu? Não, pera, eu vou entender o que esse cara tá querendo dizer, e eu vou até o final, até eu entender, entendeu? Isso é muito difícil. Por quê? Cara, é só você pegar qualquer material que você discorde. Tu pega os assuntos em alta, né? Jornada 6x1, qualquer porcaria dessas que aparecem todos os dias. Você quer logo... Existe uma primeira barreira que tu já vem assim, cara, que esse filho da puta tá falando merda? Tu tem que passar essa barreira. E você fala assim, deixa eu ouvir e entender este cara. Eu vou entender até o final. Eu vou entender o que ele está dizendo. Eu vou entender como ele pensa. Mesmo que no final eu conclua, tá, esse cara só é burro. Tá, beleza, ele é burro, mas eu entendi por que ele é burro. Ele é burro por causa disso. Mas tu vai entender primeiro. Entende? Por quê? Quando você faz dessa forma, você aprende infinitamente mais que todos os outros. E aí você consegue concordar e discordar com uma certeza maior do que você está fazendo. E a hora que você quiser opinar, não precisa, mas a hora que você quiser opinar, você vai opinar com uma série de argumentos tão melhor concatenados
que aquilo vai fazer muito mais efeito em construir sua credibilidade. Porque é o seguinte, tá? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma listinha de caras dos quais eu discordo, mas gosto de ouvir. Por quê? Porque eu percebo que esse cara, ele tá sendo... Cara, isso é muito louco o que eu vou falar agora. Esse cara está sendo honesto, mesmo no erro. E eu prefiro ouvir um cara errado falando uma coisa que ele acredita do que ouvir um cara falando uma coisa certa, mas saber que ele tá sendo um hipócrita e mentiroso e tá se escondendo atrás daquilo. Isso é uma parada que eu não consigo descrever ela direito ainda. Eu falei para um amigo meu. Eu falei, cara, tem caras que eu não suporto ouvir porque eu sei que aquilo é um fingimento. E tem uns caras falando um monte de merda, mas que eu gosto de ouvir porque eu sei que o cara tá sendo honesto naquela porcaria. É muito melhor ouvir o honesto do que ouvir o hipócrita, sacou? O fariseu, entendeu? Então, isso é uma coisa que você vai conseguir fazer só quando você aprender a deixar de concordar ou discordar logo e entender e ouvir e entender o lado das pessoas. Sacou? Então, essas críticas que eu fiz para todos nós, porque todos nós vamos passar por isso, tá? E assim, nós não vamos só passar por isso e superar, nós vamos voltar nisso. Vai ter uma coisa que um dia tu vai esquecer, tu vai concordar e discordar muito rápido. Daí algumas vergonhas tu aceitou, mas outras não. E daí, de repente, passou um tempo, tu volta. Então, assim, é um vai e vem. A gente não vai... São as coisas contra as quais nós vamos lutar o tempo inteiro, isso daqui. Entendeu? Então, veja. O que eu estou te mostrando aqui? Coisas que estão por trás do ato de estudar. Porque uma coisa é eu vir aqui também e ficar te falando, olha, eu estudo assim, eu sento na cadeira e eu escolho 30 minutos do meu dia e eu faço assim. Eu vou ser bem honesto contigo, cara. Eu ensino essas coisas, já ensinei bastante, funcionam para algumas pessoas, mas nunca foram elas que fizeram a grande diferença. As pessoas que eu conheci na minha vida, que mais aprenderam e mais se desenvolveram e são mais inteligentes, não são essas que têm essas regrinhas como o que dita o estudo delas, mas é essa substância por trás. Eu vou botar assim. Eu só estudo o que tenho vontade de estudar. Isso é uma coisa que eu demorei, mas eu aprendi em algum momento da minha vida. Eu acho que eu aprendi isso tem uns 3, 4 anos. Mais ou menos em 2020 e 2021. Eu passei um tempo tentando estudar o que diziam que eu tinha que estudar. Seguir a regra de estudos que alguém estabeleceu. Seguir a lista de livros do fulano de tal. Ou, eu tenho que estudar isso porque isso é importante para a minha vida. E eu sofri muito para conseguir não só permanecer estudando, ou seja, sentar, ler o livro, sentar, ver a aula, como para lembrar daquilo depois. Por quê? Porque eu não conseguia dar atenção direito para aquele estudo, porque eu estava estudando puto da vida, porque eu não queria estudar aquilo. E aí um dia eu aprendi que eu poderia simplesmente deixar a minha vontade me levar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso aqui que tem atrás de mim. Comprar uma porrada de livro. Juntar uma biblioteca imensa. Comprar curso pra caramba. E ter uma grande biblioteca física e virtual de coisas que eu posso consumir a qualquer momento. Isso virou muito a chave na minha vida. Por quê? Porque isso me levou a ter esse tipo de pilha de livro do meu lado. Esse tipo de pilha de livro aqui, tá ligado? Que é assim, eu tô lendo toda essa porcaria ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje eu tô a fim de ler René Girard e aprender mais sobre desejo mimético. Amanhã eu tô com zero saco de René Girard, eu tô a fim de melhorar o meu texto. Então eu vou ler Como Escrever Bem, do William Zinsser. No outro dia, eu tô de saco cheio de estudar essa porcaria toda. Eu quero só ler um Don Quixote.
Então eu pego o Don Quixote e continuo ele. Desde que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu não só li muito mais, com mais alegria, com mais felicidade, como eu me lembro muito melhor das coisas. E eu usei muito mais o que eu li no meu dia a dia, nas coisas da minha vida. Então, a principal recomendação que eu tenho para você é a recomendação mais idiota, né? É a mais simples, é a mais bobinha, que é: não se preocupe com nenhum tipo de lista, com nenhum tipo de regra de estudos. Escolha a tua assembleia de vozes. Escolha os caras, homens, mulheres, que você vai ouvir. E forme uma biblioteca dessas pessoas. Bibliotecas físicas, bibliotecas virtuais. Livros, cursos, vídeos salvos no assistir mais tarde no YouTube, esse tipo de coisa. E aí, você todos os dias se compromete só com uma coisa, que é estudar um pouco de qualquer um desses caras, dessas mulheres. Entendeu? E aí você vai perceber que você vai gostar, vai ter prazer na coisa. Eu tenho uma tese que é: nós de fato precisamos gostar das coisas que a gente faz. E esse gostar, ele não é essa coisa gostosinha. Nossa, que gostosinho que é fazer isso toda hora. Não, mas cara, é eu saber, é eu sentir prazer. E é um prazer que não, ele tá para além desse gostosinho, é uma satisfação. É eu conseguir me compenetrar na atividade de uma forma que eu esqueço todo o resto. Tipo assim, já é 12:02 e eu sempre prometo para minha esposa que eu vou parar 12:00 e eu sempre chego 12:00 e falo: eu queria mais umas 3 horas aqui nessa live. Porque eu tô tão compenetrado aqui que o negócio passa rápido. Então, eu acho que as coisas que nós conseguimos manter, e aí é um completo eu acho, eu posso estar muito errado nisso. As coisas que nós conseguimos manter, constância, as coisas que fazem com que a gente seja disciplinado, são essas. Essas que trazem a gente para esse nível de compenetração, que é o que o Mihail Csikszentmihalyi, eu não sei como fala o nome daquele cara louco lá, o cara do flow, é o que o cara chama de flow. Eu acho que ele tá certo, esse cara. Essas são as coisas que nos causam flow, são esse estado em que você esqueceu do mundo e ficou nela. Elas são as que permanecem na nossa vida. E eu vejo que é assim que eu leio 1-2 horas seguidas, é assim que eu fico 1-2 horas dando aula, esse tipo de coisa. Então veja, por que eu estou te falando para ignorar as regras, as listas e só escolher as pessoas? Porque isso vai te colocar nesse estado. E aí acho que é uma pergunta que cabe muito aqui, né? Mas eu fico lendo coisas diferentes e aleatórias e depois chego onde? Aí que tá. Elas não são tão aleatórias e diferentes quanto parece. Por quê? Porque existe duvido que alguém sabe falar o nome desse cara. Mihaly Csikszentmihalyi. Eu não sei como falar desse cara. Essas coisas, nós não temos essa abrangência de interesses como a gente pensa. Essa é a conclusão que eu cheguei na minha vida tem uns anos também. Eu achava que eu gostava de tudo, até eu tentar estudar tudo. E começar a descobrir que um monte de coisa que eu achava que gostava, eu não gostava porcaria nenhuma. Eu detestava. Então, eu tenho assim, eu tenho uns livros que eu nunca vou ler na vida. Eu falei para um amigo meu, eu falei: cara, eu vou te dar esses livros, porque eu nunca vou ler essa porcaria. Porque eu achei que eu ia ler. É bom, é um assunto importante, mas não tem um mínimo saco. Então, sabe o que eu faço? Tu lê e me ensina. Entendeu? Acabou. Então, a gente acha que a gente tem uma abrangência. Quando você acha que você gosta de tanta coisa assim, é porque você não tentou ainda se aprofundar em todas elas. Porque a hora que você tentar se aprofundar, você vai limpar a tua lista. E vão sobrar pouquíssimas coisas que você de fato gosta de estudar, de fazer, de aprender. Então, parece aleatório no começo, mas aí que tá, você tem que suportar, cadê? Conviver com esta dúvida e esta sensação de que você não está saindo do lugar. Entendeu? E aí, quando você começar esse processo, você vai limpar. Você vai tirar
vários autores que você colocou, vários temas que você achou que queria estudar. E se você suportar, e tem que suportar alguns anos, tá? Se você suportar assim, uns 2, 3 anos nesse caminho, você vai chegar a conclusões. Não, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito mesmo do tema estudo e de como eu aprendo melhor. Então eu tenho um prazer absurdo em aprender isso aqui. Então é um tema que eu tô sempre voltando para ele. Sempre, 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 sempre. Às vezes eu tento, não, eu vou ler aqui a história de Portugal, porque parece legal. Aí eu vou ler a história de Portugal e penso, não, foda-se a história de Portugal. Depois eu pergunto pra alguém que estudou isso aqui e me ensina rapidão. Deixa eu descobrir como é que aprende rápido, sacou? No fundo, nós precisamos parar de querer o tempo recorde. Nós precisamos passar a ir atrás do que faz sentido por muito tempo. E aí, o recorde já não importa mais. Eu só quero continuar fazendo isso. Eu quero continuar neste caminho. E isso que te dá o prazer da vida e do estudo. Com isso eu termino, porque agora eu tenho que ir. 12:06, estou 6 minutos atrás do que eu prometi à minha esposa. E você tem que prometer e cumprir com a tua esposa. Isso é bem importante. Tamo junto.